Olá, pessoal! Bem-vindos de volta. Ansiosos com a nossa primeira aula? Bom, preparei algo muito especial aqui para vocês, tá? Na nossa primeira aula, eu vou apresentar para vocês um pouco da questão histórica que envolve a privacidade de dados no mundo. É uma aula que fala um pouquinho de história, sim. A gente vai navegar aí indo de um continente para outro, até chegarmos aqui ao Brasil e entendermos a situação que temos, né? O porquê que temos a LGPD hoje e de que forma ela é necessária, né? O quanto ela é necessária para a nossa nação, para as nossas empresas e para o tratamento de dados de todas as pessoas que estão aqui no Brasil. Não esqueçam, qualquer dúvida, só postar no chat que a gente vai conversando, ok? Então vamos iniciar. Começo apresentando para vocês uma informação interessante, ou até mesmo um questionamento. Acho que vai ser mais instigador se eu fizer um questionamento. Vocês sabiam que a privacidade de dados é um direito humano? Alguém sabia? Ah, tem alguém que sabe? Que ótimo, porque na verdade ela é sim um direito humano. E é tão interessante quando a gente fala sobre isso, porque a gente vê que na própria Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 já falávamos sobre isso. Foi quando isso ficou realmente evidenciado o quanto a privacidade é importante para o indivíduo. E aí tem essa frase na declaração que eu acho fantástica e acredito que vocês também vão gostar. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Olha que interessante, lá em 48 já foi constatado aqui, né, como um direito humano, que a privacidade ela é fundamental, que ela é importante e que caso ela seja contrariada de alguma forma, que nós temos o direito de nos defender, que a lei está aí para nos proteger sobre qualquer invasão, sobre qualquer incômodo que possa afetar a nossa privacidade. Então, já que é algo tão valioso, já que é algo tão relevante para a nossa vida, né, para a vida de todos nós, vamos tentar entender como chegamos até aqui. Olha que interessante uma informação que eu trago para vocês. A primeira vez, gente, que o termo direito à privacidade surgiu, né, foi no mundo jurídico, né, mas a primeira vez que ele surgiu foi em 1890, em um artigo que foi escrito, né, e publicado na revista Harvard Law Review. Esse artigo definia exatamente o que era a privacidade, que era o direito, né, a ideia, o direito de ser deixado só, the right to be let alone. Olha que interessante, né? Porque quando a gente começa a pensar na nossa vida, em momentos que nós temos, acredito que todos vocês, assim como eu, tenham aquela necessidade de ficar sozinho, de não ser incomodado, né? Ou às vezes não é nem ficar sozinho, mas o fato de não ser incomodado por algumas pessoas em alguns momentos. E essa ideia, nesse artigo, com essa definição, ela advém justamente do reconhecimento da natureza espiritual do homem, o seu sentimento e conhecimento, né, fazendo com que isso virasse uma necessidade. E com o tempo que a lei realmente acabasse sendo inevitável. Então, se a gente for pensar nesse direito de ser deixado só, e a gente pensar lá em 1890, vamos pensar em algo bem simples. Imagine você na sua casa e alguém bate na sua porta. E é um vendedor. E o vendedor quer lá tentar te vender algum livro, algum serviço, algum produto, enfim. Mas você não quer comprar nada, você não quer ser incomodado. Então, a sua reação será, por favor, eu não tenho interesse, não volte mais aqui, não tenho... Enfim, você falaria alguma coisa para evitar que aquilo acontecesse novamente, de forma delicada, talvez de forma não tão delicada, dependendo do seu humor do dia, né? Acontece com todo mundo, mas de qualquer forma você quer apresentar que não te interessa ou você quer se livrar daquilo de alguma forma, né?
Em 1890, já devíamos ter alguma dificuldade para fazer com que um vendedor não voltasse à nossa casa, correto? Alguns, com certeza, sim. Mas imagine hoje. Eu quero estar na minha casa sem ser incomodada e de repente o telefone toca e é uma empresa de telemarketing, que eu não sei como ela descobriu o meu telefone, né? Ou eu estou trabalhando no meu notebook, no meu computador, e aí começam a aparecer aquelas mensagens de e-mail de empresas que eu nunca vi, ou até de empresas que eu tenha visto, mas alguma informação, algum tipo de mensagem que eu não autorizei, que eu não tenho interesse em receber, e que mesmo assim continua chegando para mim. Então, vejam que a necessidade, né, o nosso direito e a vontade de sermos deixados sozinhos, ela existe até hoje, desde o século passado, antepassado, mas até hoje ela continua existindo. O que mudou foi o mundo ao nosso redor, né? Porque o que acontece é que a gente pode ser incomodado hoje em dia de várias formas, por vários meios, né, em vários horários diferentes. E tudo isso faz com que haja realmente uma necessidade de estudarmos a legislação e práticas das empresas que venham a inibir, de alguma forma, a nossa privacidade. Mas isso lá em 1890, e eu vou tentar não ser muito prolixa. Vamos imaginar agora, né, na Europa, né, proteção de dados na Europa. E é muito interessante falar sobre isso, e é um grande marco até para a nossa legislação brasileira, tá, gente? Porque lá na Europa, em 1980, nós tivemos a Convenção de 108, que viabilizou, né, a ideia de harmonizar a legislação de proteção de dados, né? Essa ideia de trazer uma legislação de proteção de dados harmonizada com os ideais da época, com as necessidades, com o mundo ao redor e com o que tinha de moderno naquele momento. Então, já foi um marco muito grande aqui em 1980. Na diretiva de 95, ainda na Comunidade Europeia, também teve um ponto muito impactante e voltado para a questão da privacidade dos dados, porque na diretiva foi concedido o direito ao cidadão europeu, da Comunidade Europeia, de controlar suas informações pessoais, obrigando o site de pesquisa como um todo de remover dados pessoais impróprios, assim se fosse solicitado pelo titular dos dados. Então, em 95, um dia desse, né, gente? Não tem tanto tempo assim, mas a gente conseguiu, a gente conquistou aqui esse direito. E eu vou falar, gente, porque por mais que tenha sido na Europa, né, dentro da diretiva de 1995, foram conquistas que foram acontecendo ao redor do mundo e que vêm impactar conquistas aqui mesmo no Brasil, que afeta a vida de todos nós, brasileiros ou residentes nessa nação tão maravilhosa. Quando a gente vai lá para 2002, e a gente tem aí alguns aninhos para frente, em outra diretiva, na Comunidade Europeia, já houve aí uma regulamentação da proteção de dados nos serviços de comunicação eletrônica. O que foi muito relevante também, porque toda a parte de comunicação eletrônica, quando a gente regulamenta aquilo, a gente coloca alguns limites. Olha, não pode ser feito tudo de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, limites são importantes para que as empresas possam trabalhar, alcançar os seus objetivos, mas ainda assim respeitando o indivíduo e respeitando aqui, no nosso caso, a privacidade de todos. Ainda na Europa, nós temos a nossa querida, maravilhosa GDPR, que é a General Data Protection Regulation. Eu posso afirmar para vocês que é uma lei fundamental para o entendimento da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. A GDPR foi a base, gente, foi um grande pontapé para a construção da nossa lei brasileira. É muito interessante falar sobre isso, porque a GDPR, no meu ponto de vista, vocês vão acabar lendo para quem não leu também, no meu ponto de vista, é uma lei muito mais completa e complexa que a LGPD, tá? A GDPR lá na Europa, a LGPD aqui no Brasil. Porque a GDPR, além dela ser muito mais detalhada, ela também fala sobre alguns setores, ela especifica algumas questões que aqui no Brasil não estão tão claras ainda, né? Então, por exemplo, na GDPR, ela coloca detalhes de dia, prazos, ou ela fala de um setor específico. Então, ela detalha muito bem sobre realmente o que pode ser feito em cada lugar. A LGPD, não.
Então, o que acontece muito na prática é que, às vezes, eu estou lendo algum artigo da LGPD ou acontece algo prático, né, no mercado e não fica tão claro na lei aquela questão de interpretação, de não tenho certeza, e a dúvida faz com que leve a maioria dos especialistas a pesquisar, né, a ler novamente a GDPR. Mas, olha, a GDPR está falando isso. Ah, agora eu entendi o que a LGPD está falando. Acontece muito, vocês vão ver, tá? Só que a ideia é que cada vez a nossa legislação fique mais clara. E eu vou explicar mais para frente por quê. De qualquer forma, falar da GDPR é um grande marco para a proteção de dados no mundo inteiro. Então, é uma lei que foi criada em 2016, revogando aqui a diretiva de 95, tá? Ela foi criada em abril de 2016. É muito interessante porque, talvez por uma questão cultural, e aí eu vou deixar para a gente discutir talvez um pouco mais sobre isso no chat, mas quando a lei foi criada na Europa, teve aqueles 2 anos de vacância, né, onde o que acontece é que as pessoas vão aprendendo, se acostumando, se adaptando para a adequação à lei. E realmente a lei foi implementada em maio de 2018 e havia um movimento significativo de adequação à lei. Claro, não que não tenha vazamento de privacidade de dados na Europa, ou que não tenha algum tratamento de dados de forma inadequada, enfim, não estou falando isso. Mas a preparação para que, quando a lei fosse implementada, as empresas estivessem mais adequadas, foi um pouquinho melhor do que aconteceu aqui no Brasil, do que está acontecendo aqui no Brasil, tá? Talvez por uma questão cultural, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Enfim, mas o objetivo da GDPR, não distante do objetivo da LGPD, foi e é regulamentar o tratamento de dados pessoais, sempre pensando em proteger as informações dos indivíduos. Vejam bem, quando a gente fala de uma legislação que tem a ideia aí de regulamentar o tratamento dos dados, não é uma regulamentação que está dizendo, olha, você não pode usar os dados. Não é isso. Ela apenas está dizendo os caminhos corretos, os formatos corretos e a segurança adequada que a gente tem que dar para o titular dos dados quando a gente trata os dados dele, quando a gente usa o dado dele para qualquer coisa, tá? Então, a GDPR é um grande marco. Aconselho que vocês leiam a GDPR, façam uma leitura cuidadosa, é bacana saber mais sobre ela, e ela acaba sendo referência para as leis no mundo inteiro que falam sobre privacidade de dados, pela complexidade dela e pela qualidade do trabalho que foi desenvolvido lá, ok? Mas tudo bem, estamos na Europa, vamos viajar um pouquinho e chegamos agora aos Estados Unidos, que também teve momentos muito marcantes para a evolução das legislações no mundo inteiro, né? E aqui, no caso, especialmente para os Estados Unidos da América. Então, aconteceram várias coisinhas nos Estados Unidos que vão impactando aí a evolução da privacidade. Então, se a gente for analisar, né, a gente tem na Suprema Corte, tá, nas emendas da Suprema Corte, o direito à privacidade, que é o right to privacy. Então, a ideia de ter isso dentro das emendas, né? E se você pega lá a Suprema Corte, então pensando nas emendas, algo muito significativo para aquela nação, e já falando de direito à privacidade, a gente sabe que não é algo só lá de direitos humanos, né? Ou algo que foi definido lá em 1890 com aquele artigo da Harvard, que eu te falei para vocês, mas é algo realmente que impacta a vida das pessoas. E aí, quando a gente vai andando, né, passando pela história, a gente tem o surgimento da FCRA, que visa proteger o sigilo e a correção dos dados financeiros do consumidor, o que é muito importante, gente, porque a minha realidade financeira ontem pode não ser a mesma realidade que eu tenha hoje. E aí o que acontece? Se uma informação inadequada está disponível para um grupo de pessoas, etc., isso pode impactar a minha vida de alguma forma. Talvez para a aquisição de um crédito, a compra de algum imóvel. Então, o fato de você poder corrigir os dados financeiros já é algo muito valioso. E lembrem, tá? Essa questão da correção dos dados é um direito que todos nós temos e devemos realmente ter. Quando a gente chega em 74, a gente tem o Privacy Act, que elaborou, né, que abordou pela primeira vez o reconhecimento do direito à privacidade, porque aí realmente foi reconhecido, né?
sua abrangência e aí um foco interessante das agências federais que armazenam dados sobre os cidadãos. E aí, logo em seguida, quando veio o FOIA, acaba englobando tudo isso, porque todas essas questões aqui envolvem as agências federais, ou seja, o governo que detém dados do cidadão. Então, vamos lá, empresas públicas. As empresas públicas são uma das maiores detentoras de dados sobre cidadãos. Então, é interessante, sim, que a gente tenha algumas regras, algumas normas dizendo, olha, empresa pública, mesmo que você tenha uma finalidade nobre, mesmo que você faça algo muito bacana para a sociedade, né, para aquela comunidade, enfim, você precisa garantir que o direito do cidadão ele seja preservado, que o dado dele seja cuidado e que esteja seguro com você. Então, foi acontecendo um monte de coisinha aqui nos Estados Unidos que levaram a um fortalecimento maior do quanto o Estado precisa ter cuidado com os dados das pessoas. E aí, para fechar aqui esse bloquinho nos Estados Unidos, tem mais uma informação bem significativa, nós tivemos o COPPA, nós temos o COPPA, que foi uma lei desenvolvida, né, elaborada, visando proteger os dados pessoais das crianças com até 13 anos, né, colocando crianças com até realmente 13 anos. Então, 12 anos, 11 meses e 30 dias, vai. A ideia é essa. E que é algo muito significativo até para a nossa LGPD. Mas aqui no COPPA eles falavam do ambiente virtual. Então, olha, vamos proteger os dados pessoais das crianças com até 13 anos no ambiente virtual? Vamos. Então, eles fizeram COPPA com determinadas normas dizendo o que pode, o que não pode ser feito ou como tem que ser feito. Para quem tem criança em casa sabe, muitos produtos, né, que a gente compra virtualmente para nossos filhos, a gente precisa da autorização dos pais, do consentimento dos pais. Ou a gente precisa realmente colocar a idade da criança que vai utilizar aquilo para saber qual é o limite, até que ponto ela pode ver algo naquele ambiente virtual ou receber algo, tá? Então, fatos marcantes para a história da privacidade de dados nos Estados Unidos. E aí, bem recentemente, muito novo, saindo do forno, nós temos o CCPA, que é o California Consumer Privacy Act. Muito importante, gente, que começou a valer mesmo agora em 1º de janeiro de 2020, tá? Esse ano de 2020, ok? Mesmo assim, algo, né, que está sendo aprendido, que as empresas estão se adequando, muita coisa ainda precisa ser analisada, ainda tem muitas multas, enfim, acontecem muitas coisinhas, mas a lei está aí para ser cumprida. E aí ela afeta empresas de todo mundo que possuem clientes na Califórnia, porque é uma lei da Califórnia e que tem os mesmos moldes da GDPR. Olha a GDPR influenciando aqui outra legislação, né? E aí, como é a primeira legislação realmente abrangente nos Estados Unidos, porque ela não está falando só de um aspecto ou um detalhe, ela está falando de várias questões que envolvem realmente a privacidade de dados, dando aos consumidores aqui o controle sobre suas informações pessoais e como elas são usadas de forma online, tá? Então, um marco muito importante, recente, na história da privacidade dos Estados Unidos. Vamos andando um pouquinho, chegando já a algo mais próximo de nós. Nós temos aqui a proteção de dados no Brasil, com a Constituição Federal e o Código Civil, porque não é algo novo, tá, gente? Não é algo que surgiu agora. É algo que já tem na nossa Constituição, que tem no nosso Código Civil. Porque se a gente pega, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, lá de 88, olha só, a gente fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando aí o direito à indenização pelo dano material ou moral, se houver algum tipo de violação. O artigo 5º da Constituição fala isso. E é tão forte que a gente vê que isso acaba meio que se repetindo no Código Civil, no seu artigo 21, que ele fala, olha, a vida privada é inviolável e fica a cargo do juiz, quando provocado, né, de impedir e cessar qualquer ato que viole esta norma. Então, se a gente for lembrar aí do direito humano, lá atrás, olha aqui se valendo, né, se afirmando na nossa Constituição e no nosso Código Civil.
Conseguem visualizar a importância disso? E que não é algo tão novo assim. A LGPD, a gente pode até dizer que é nova, mas falar sobre privacidade e de preservar, né, de não violar a privacidade do indivíduo, não é algo tão novo assim. Nas redondezas, a gente pensa na Declaração de Santa Cruz de la Sierra, que foi um momento muito importante que impactou aqui a proteção de dados no Brasil, logicamente. Porque em 2003, gente, nessa declaração, né, nesse encontro dos chefes de estados e do governo, teve um item da declaração que falava exatamente da proteção de dados como direito fundamental. Nesse item foi dito o seguinte: estamos também conscientes de que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental das pessoas e destacamos a importância das iniciativas reguladoras ibero-americanas para proteger a privacidade dos cidadãos, contidas na Declaração de Antígua, pela qual se cria a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, aberta a todos os países da nossa comunidade. Então, um grande marco aqui para os países que envolvem, né, a comunidade ibero-americana, tá? Consequentemente, impactante para o nosso Brasil. Mas não parou por aí, nós continuamos aí andando. Porque, por exemplo, a gente tem uma lei muito importante no Brasil que nós, como servidores públicos, conhecemos muito bem, que é a lei do habeas data. Lembram dela? Deve ter gente que trabalha muito com ela por aí, não é mesmo? Depois vocês me contam, tá? Mas essa lei, ela vem aí assegurar que um cidadão tenha acesso a dados e informações pessoais que estejam sob posse do Estado brasileiro. A ideia dessa lei é justamente trazer a questão da transparência, saber o que o Estado, o que os órgãos brasileiros fazem, né? Os órgãos do Estado brasileiro fazem, e como o que acontece, ou seja, como o nosso dinheiro é tratado. É uma forma da gente prestar contas, né? Do Estado prestar contas. Claro que essas informações, quando são disponíveis, ela tem essas características de ter um caráter público, né? Ou até mesmo de entidades privadas que tenham essas informações de caráter público. Então, no final das contas, a ideia da lei do habeas corpus é justamente a gente ter o direito de saber o que o governo sabe ou afirma saber sobre você. Então, ele também pode ser acionado para corrigir os dados pessoais que estejam inexados. Lembra que eu falei para vocês? Olha, fica atento, a gente está falando aqui de correção. Então, a nossa lei do habeas data fala sobre isso. É muito importante essa questão da transparência, né? E depois ela vai movimentando outras coisinhas a mais. Por exemplo, nós temos também uma lei muito importante no Brasil, né? Que é o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que acaba ditando muita regra sobre o que as empresas podem, não podem, ou como elas devem fazer, e o direito que o consumidor tem ao adquirir um produto, um serviço, etc. Isso tem a ver com dados também. Porque, olha, no artigo 23 do CDC, ele diz que o consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais, e de consumo até mesmo arquivado sobre ele, o que tem lá no arquivo, seja um arquivo digital ou um arquivo físico, tá? Lembrem disso. Bem como sobre suas respectivas fontes. Então, o artigo 23 do CDC já fala sobre isso. Eu, como titular dos dados, tenho o direito de saber ou ter direito de acesso, quais informações você tem sobre mim. Não é importante isso, gente? Vocês vão ver como uma coisa vai puxando a outra, tá? E aí a gente tem uma jurisprudência brasileira que acaba reafirmando mais ainda tudo isso que eu falei para vocês acontecendo aqui nas redondezas e no Brasil. Porque o ministro Luiz Salomão, em 2011, né, mais ou menos nessa época, ele deu um resultado, uma decisão, né, que falou o seguinte: como desenvolvimento da tecnologia passa a existir um novo conceito de privacidade. E essa decisão do juiz é muito interessante, gente, do ministro, porque ele leva em consideração o que está acontecendo, a modernidade, a evolução da tecnologia, para que isso possa ser considerado quando discutirmos sobre privacidade, porque a gente não está lá mais em 1988, a gente está falando aqui de 2020, né, nesse momento, tá? Então,
quando ele fala sobre isso, né, que passa a existir um novo conceito de privacidade, ele completa, sendo o consentimento do interessado o ponto de referência de todo o sistema de tutela da privacidade. Então, o que é que ele fala? Olha, se tem toda uma tecnologia, se as coisas vão acontecendo muito rápido, e se uma determinada empresa passa a tratar seus dados, ela tem que ter o consentimento do titular para que aquela empresa possa fazer o uso daqueles dados da forma como ela se propõe, tá? E aí, essa ideia, e aí inclui também direito à imagem, tá, gente? Essa ideia passa o conhecimento para todos, e aí a própria evolução da legislação como um todo, de que o titular dos dados é realmente a figura principal em tudo isso. Então, eu, você, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu esposo, enfim, essas pessoas que têm dados, né, pessoas que possuem dados, é o personagem principal. São fundamentais para que a gente possa ver realmente o quanto essa lei poderá proteger os dados dessas pessoas, e aí até mesmo a vida dessas pessoas, ok? Enfim, ainda evoluindo, nesse processo aí, crescendo, né, aprendendo e desenvolvendo, nós temos o Marco Civil da Internet. E aí vem um ponto muito interessante, tá, gente? Algumas pessoas que ouviram falar sobre LGPD e que já discutiram um pouquinho sobre isso, chegaram a falar assim, né? Algumas fofocas de bastidores, né? A LGPD, então, vai anular o Marco Civil da Internet. Não, gente, a LGPD não anulou nenhuma lei. Inclusive, na própria LGPD, fala da importância de harmonizar com outras leis. Então, a lei do Marco Civil da Internet, ela continua valendo. O que acontece é que a LGPD, ela veio mais completa, porque aqui a gente fala da internet, do mundo virtual. A LGPD, ela não fala somente do mundo virtual, ela fala também do mundo físico. Né? Esse mundo aqui, onde nós temos o papel, a caneta, a ficha que é preenchida por alguém, ou aquele documento que é xerocado, né, copiado e entregue a alguma unidade, tá? Mas o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, de 2014, ela é um grande marco para a nossa história. Porque a gente começa a ter determinações claras sobre como dados pessoais precisam ser tratados o uso pela internet, né, por empresas que estão na internet. Muito importante para todos nós brasileiros, ok? E aí ela também determina que é dever de quem coleta a guarda desses dados atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem. Então, se eu coloco os meus dados em uma empresa, na internet, e ela passa a ter posse desses meus dados, não posse de propriedade, mas posse de poder utilizar realmente esses dados de várias formas, ok? Ela tem que preservar a minha intimidade. E aí, lembrando outras questões, tá? Que vocês vão entender bem quando a gente for avançando no curso. Mas a depender do que ela faz com os nossos dados, ela precisa do meu consentimento, eu preciso ter ciência de todo o passo a passo que os meus dados vão dar pelas mãos dela, né? Mesmo que seja uma mão virtual, tá? Então, isso tudo é muito importante porque acaba sendo realmente um grande marco para a história da evolução da legislação sobre privacidade de dados no Brasil, ok? E aí, finalmente, gente, nós chegamos à nossa LGPD. E a LGPD, gente, é tão interessante falar sobre ela, por isso que eu gosto dessa aula, principalmente desse ponto da aula. Porque a LGPD, cá entre nós, é quase que uma novela mexicana, não desmerecendo a lei, tá, gente? Não desmerecendo também as novelas mexicanas. Mas a ideia de falar, e muitas pessoas falam isso, da novela mexicana, é porque ela sempre acontecia alguma coisa, mas nunca chegava ao fim. Sempre acontecia alguma coisa e nunca chegava ao fim. E que fim é esse? Que é realmente a lei está valendo. E aí eu fiz um resumo aqui para vocês entenderem o porquê que eu brinquei falando de novela mexicana, né? Sem desmerecer nem a novela nem a lei, tá, gente? Mas olha que interessante. A lei, né, ela foi formulada em 2018, originalmente chamada de Lei 13.709. Ela foi aprovada com um prazo aí de vigência para 18 meses.
Então tá, em 2018 a gente falou sobre isso, fizemos a lei, ok, tudo lindo, vai funcionar? 18 meses depois, será que vai ser tão simples assim? Por quê? Em 2019 veio uma outra lei, que foi a Lei 13.853, provocando aí algumas mudanças, porque na primeira versão da LGPD, né, na 13.709, não tinha a criação, não tinha uma previsão da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD é muito importante para o funcionamento da lei, gente. Porque a ANPD vai ser a autoridade que vai cuidar, vai olhar, vai receber denúncias, vai entrar em contato com as empresas ou com os responsáveis e verificar se realmente há uma aplicabilidade dessa lei. E aí as exigências que na própria lei coloca, né, sobre a ANPD é que ela precisa ser autônoma, ela precisa ter independência para tomar decisões e etc. E aí foi um pouco das confusões que aconteceram. Quem acompanhou viu todo o burburinho, né, nos bastidores, né, e várias coisas que foram acontecendo. Mas o que os conhecedores, né, os especialistas de privacidade de dados no mundo sempre falavam, né, e falaram, era que a LGPD não funcionaria como deveria funcionar se não houvesse uma autoridade nacional. Por isso que veio a Lei 13.853, colocando aí mudanças, e uma das mudanças, talvez a principal mudança, foi a criação da ANPD, ok? E aí, nesse momento, altera o período do início da vigência da LGPD, passando para agosto de 2020. Quando a gente chega em abril de 2020, lá num pico, né, da situação da pandemia da Covid-19, né, veio um PL 1179, aprovado pelo Senado, que altera a data de entrada em vigor da LGPD para janeiro de 2021, pensando nas sanções administrativas somente para agosto de 2021. Então já foi jogado aí um pouquinho mais para frente. Ah, mas será que parou por aí? Vocês, bom, tem uma tela em branco aí para baixo, né, gente? Então vocês devem deduzir que não. Porque em 29 de abril, tá, dias depois, a Presidência da República promove a edição da MP 259, alterando a eficácia da lei e as penalidades, que ficariam aí para maio de 2021. Nossa, então, tanto a eficácia da lei quanto a penalidade em maio de 2021, então, as sanções vão ser antes e a lei passa a valer depois do que estava lá em 3 de abril. Então, já muda tudo de novo, né, gente? Já é uma corrida aí, uma insegurança, por certa, posso falar isso com certeza, insegurança por parte de muitos profissionais e muitas empresas, porque a gente não sabe direito ainda o que vai acontecer. Aí, um pouquinho depois, em maio, tem um PL 1179 que foi aprovado na Câmara, tá? Que previa a aplicação das penalidades para agosto de 2021. Então, volta lá para o que estava, agosto de 2021. Teve gente que já ficou assim, não, mas espera aí, alguns dias atrás as sanções vieram para baixo, né? Então colocaram as sanções para maio, agora voltou para agosto? Ah, parece que sim. Tudo bem, vamos para frente, né? Gente, de 14 de maio para 19 de maio, olha só. A mesma PL foi votada pelo Senado, agora votada pelo Senado, acatando a situação proposta pela Câmara. E aí, fazendo com que o projeto de lei seguisse para a sanção da Presidência da República. Então, olha, parece que vai, né? Parece que está andando agora. Só que aí, quando chega em junho de 2020, né? 12 de junho de 2020, temos a Lei 14.010, que é sancionada pelo presidente com punições valendo a partir apenas de agosto de 2021. Então, tudo bem. Então, parece que agora faz sentido. Tivemos um PL, depois foi aprovado pela Câmara, depois aprovado pelo Senado, passou pela Presidência da República, bateram o martelo. Ok, agosto de 2021. Mas espera aí, gente. E a validade da lei, né? Então, em agosto ainda, dia 25, temos uma nova medida provisória, 959, definindo a entrada da LGPD para janeiro de 2021, com as penalidades mantidas aí para agosto do mesmo ano. Então, janeiro de 2021, então a lei não está valendo, é isso? Porque não chegamos em janeiro ainda, né? Para quem está assistindo, quem está na primeira turma desse curso.
Será? Porque um dia depois da aprovação da medida provisória na Câmara, gente, o Senado derruba o artigo 4 da medida provisória, que tratava justamente da prorrogação da vigência da lei, fazendo com que a entrada da LGPD retornasse para agosto de 2020, que foi lá atrás, né? Lá no começo, lá em abril de 2020, quando a gente falou sobre isso. Então isso quer dizer que a lei está valendo? Então, gente, porque no dia 17 de setembro tivemos a sanção da Presidência da República aprovando a LGPD. Olha que interessante. E aí foi muito interessante para quem acompanhou isso, né? Estava vendo toda a novela, né, gente? Eu lembro até de um pronunciamento do Rodrigo Maia na Câmara, que ele falava o seguinte: algo assim, tá, gente? Não coloquei aqui para vocês, mas eu tenho aqui na cabeça. Se a Presidência da República não fez a definição dos responsáveis pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque algo que estava sendo comentado era isso, que a lei não tinha sido aprovada, porque não existia ainda uma autoridade nacional, né? Conversas de bastidores, né? Enfim, mas o que o Rodrigo Maia falou foi isso: se a Presidência da República não definiu a sua autoridade nacional, é meio que um problema da Presidência da República. Eles que se virem e corram atrás do tempo. Com outras palavras um pouco mais refinadas, foi isso que foi dito, tá? E aí seguiu, e aí não teve muito o que fazer, e teve a sanção da presidência, sim, aprovando, né, a entrada da LGPD, passando a valer aí em 18 de setembro de 2020. Então, para quem tinha dúvidas, sim, a LGPD está em vigor, mas com sanções para agosto de 2021. Ok? Então, fiquei curiosa. Fiz, nossa, mas aconteceu tanta coisa, né, gente, nessa novela que... Ai, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Então, eu fui no meu computador e pesquisei no dia 8 de novembro quantas vezes LGPD foi pesquisada no Google até essa data, né? 3.520.000 resultados foram encontrados pela plataforma do Google, tá? No mesmo dia, na mesma hora praticamente, eu pesquisei, tá, e notícias publicadas sobre isso, né? Notícias publicadas no meio digital. 47.700 notícias foram publicadas sobre a LGPD. E aí, desde 2018, né, quando foi dito, né, que quando a lei foi escrita, né, quando ela foi elaborada, desenvolvida por pessoas de uma sabedoria muito interessante, porque a lei é muito, muito bem escrita, tá? Considero algumas falhas pessoais, assim, eu acho que tem algumas falhinhas e tal, mas ainda assim um grande documento, tá? Vocês vão ter a percepção de vocês, depois vocês me contam também, tá bom? Então, fiquei curiosa. Então, 47.700 notícias publicadas. E aí, o que está acontecendo? Olha só, a corrida da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, notícia publicada em fevereiro de 2020. Gente, uma corrida, porque é até um pouco feio falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente conhece pessoas que falam dessa forma, mas eu ouvi pessoas falarem: imagina, essa lei não vai pegar. Gente, lei é lei, não tem essa de pegar. Lei é lei, né? E aí, lembra que eu falei para vocês da cultura lá na Europa? Eu não estou falando que é melhor, pior e etc., mas a Europa teve um preparo um pouquinho mais organizado que o Brasil está tendo. Hoje, no Brasil, estamos em 2020, nós temos muitas empresas, a grande maioria que não está adequada. Vou mostrar para vocês. Ó, aumenta o número de pequenas empresas despreparadas, notícia de 28 de agosto de 2020. Pequenas empresas, Thaís, também tem que se adequar à LGPD? Tem. Todas as empresas que tratam dados pessoais. A corrida contra o tempo para se adaptar à LGPD, né? Falando aqui da adequação das empresas a essa nova realidade de regulamentação. Notícia em 22 de fevereiro de 2020. Olha isso, gente. Notícia de 30 de março. Serasa Experian aponta que 85% das empresas brasileiras ainda não estão adaptadas às demandas da LGPD. Elas não se adaptaram ainda. Isso estava em março. E, gente, o processo de adaptação, de adequação ao LGPD não é simples, não é feito de uma hora para outra. Envolve todo mundo, todos os processos e procedimentos.
parceiros, clientes, fornecedores, alunos, professores. É muita coisa envolvida, tá? E aí, puxando mais aqui para a nossa realidade, olha que interessante, os desafios da LGPD no setor público. Porque o setor público também precisa se adequar à LGPD. Nem tudo, né? Por exemplo, a questão de consentimento, que a gente viu aí como uma das etapas em alguns lugares falando sobre consentimento. O consentimento do titular, né? Eu falar para você de forma escrita, clara, que eu estou consentindo que você utilize os meus dados para determinados fins, é algo muito importante na legislação, no mundo inteiro. Mas quando a gente fala de órgão público, né, tratando dados para uma finalidade pública, a gente não precisa do consentimento, por exemplo. Não precisamos. A lei fala isso. Não há necessidade de ter um consentimento. Porém, a lei fala que, mesmo o órgão público, tratando dados para algum tipo de benefício para a sociedade, né? Desenvolvendo políticas públicas, aplicando políticas públicas, né? Uma coisa muito bacana que é uma obrigação do Estado, mesmo assim, ela precisa avisar ao titular dos dados por que eu estou coletando aqueles dados, por exemplo. O que eu vou fazer com aqueles dados? Ou com quem eu vou compartilhar aqueles dados? E aí a gente começa a ter uma ideia muito, muito interessante, que até no habeas data fala, né, em outras palavras, que é a questão da transparência, de ser transparente. Então, não é que o setor público vai ficar, não vai poder utilizar os dados, não é isso que a LGPD fala. A LGPD fala que o setor público vai sim continuar utilizando os dados, porém, ele precisa informar o titular dos dados o porquê, qual a finalidade daquilo. Por que eu vou utilizar os seus dados? E aí vem as outras questões, né? O formato de fazer isso, a segurança que a gente tem que garantir, ou se eu estou coletando algum dado do cidadão, que é um dado que eu não precise, mas sabe aquela coisa de, mas sempre foi coletado, vou continuar coletando, né? Mas se eu não uso aquele dado para nada significativo para o tratamento de dados, para que coletar os dados? Na hora certa a gente vai detalhar bem, mas aí vem a questão da minimização, de realmente só tratar os dados que são realmente necessários para cada trabalho que o setor público realiza, tá? Vejam que a gente está na primeira aula, que foi um monte de informação histórica, mas que a gente já está vendo várias coisas da nossa lei. Porque a lei, ela começa falando sobre algo e lá no final a gente vê que aquele primeiro item ainda tá casando, sabe? Vai fazendo tudo sentido. Então a gente vai e volta, vai para o artigo 50, volta para o artigo 4 e, sabe? A gente vai realmente trabalhando a lei como um todo, o tempo todo, tá? Então, tudo muito curioso, tudo muito novo. Eu pergunto a vocês, quais as dificuldades que vocês imaginam que uma empresa pública tem ou terá para implementar a LGPD? Poderia até ser a nossa perguntinha aí do nosso chat, né, para abrir aí o nosso fórum de dúvidas. Quais as dificuldades? Pensem agora, por favor, nas atividades que vocês realizam. O que vocês fazem? Vocês tratam dados pessoais? A gente vai falar o que é o tratamento de dados, tá? Mas vocês usam, vocês pegam nos dados pessoais de alguma forma, nem que seja no computador? Então, imagine, com tantos detalhes que já foram colocados aqui, imagine o que pode ou deve ser adaptado para que o seu trabalho seja realizado em conformidade com a lei. E aí eu vou deixar vocês aqui, só pensando. Quem for continuar trabalhando, com certeza vai pensar nisso algum tempinho ou durante o dia. Quem for dormir, espero que sonhe com a LGPD, porque é uma lei muito importante para todos nós. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre isso, melhor. Ok? Espero que tenham gostado. É uma aula introdutória, mas tem muito mais coisa aí por vir e para aprender. Tá bom, gente? Até mais, até a próxima.